Hoje, você vai ouvir uma das mensagens mais impactantes já compartilhadas sobre dificuldades, provações e o chamado silencioso de Jesus nas horas mais sombrias da nossa vida. Maíse Braga, com sua voz firme e doce, revela episódios profundos sobre o enfrentamento da dor, e como grandes nomes como Chico Xavier, Irmã Dulce, Clara Nunes e Madre Teresa transformaram sofrimento em luz. Mas, e você? O que faz quando a vida te empurra para o abismo? Quando tudo parece perdido? Você já pensou que, talvez, as dificuldades sejam a forma que o céu encontrou de te despertar? Essa mensagem é diferente. É direta. Mexe com as suas emoções. E pode mudar a forma como você encara suas maiores dores. Porque o Cristo não nos abandona. Ele observa. Ele sonda. Ele envia sinais. Mas nem sempre da forma que esperamos. Assista até o fim. Se algo tocar o seu coração, comente aqui embaixo. Você já passou por uma dificuldade que te transformou? Sentiu a presença de algo maior em meio à dor? Se inscreva. Essa jornada só está começando. Amigos, hoje vamos falar de Jesus e dificuldades. Jesus é o amigo que nós sempre buscamos, obviamente, principalmente nas nossas horas difíceis. Quando tudo corre bem, muitas vezes não nos lembramos de pensar no Cristo em nossas orações. Mas quando as coisas não vão bem, nós temos uma lista para apresentar a essa alma mais perfeita que já viveu na Terra, a esse amigo incondicional que naturalmente, com a sua falange iluminada, nos há de atender. Os espíritos amigos dizem que existem sinais do céu em cada mediunidade. E é claro, quando nós estudamos doutrina espírita, quando nos dedicamos ao trabalho no bem, incansavelmente, porque por um período não tem problema nenhum. O problema é o incansavelmente, é o continuadamente, é o sem desistir. Quando nós fazemos isso, os espíritos, não só os nossos mentores espirituais, mas também aqueles que percebem a nossa tranquilidade, a nossa disponibilidade, se aproximam de nós. E como se fôssemos um violino, eles tentam tirar música daquilo que nós podemos executar na direção do nosso próximo. Basta ver que conhecemos o espírita, o médium, pelo caráter também, pelo conteúdo das mensagens psicografadas. No YouTube, há um monte de mensagem de pessoas desencarnadas, geralmente conhecidas. E outro dia, analisando a quantidade, um amigo espiritual me disse: entretanto, a maioria dessas pessoas cujo nome é utilizado pelos médiuns e pelas casas menos sérias, mal se deram conta de que estão fora da matéria. Quanto mais mandar mensagem, quanto mais mandar conselhos. Então, é preciso cuidado, é preciso saber que ali há, geralmente, interferência do médium, da simpatia do médium, por exemplo, por aquele que ele diz receber. Mas há uma mensagem no YouTube que vale a pena ser observada. É a mensagem que a cantora Clara Nunes psicografou através de Chico Xavier há muitos anos atrás. Ela morreu em 1983, foi fazer uma cirurgia, até hoje não se sabe exatamente de que, teve um choque da anestesia, ficou semanas internada em coma até o seu desencarne. A irmã foi procurar Chico Xavier
na intenção de que a Clara Nunes se comunicasse. O que realmente aconteceu. A beleza dessa mensagem é de se observar, porque ela narra que depois de parecer que dormia um período que ela não soube precisar, ela foi convidada pelo mundo espiritual a deixar o corpo, porque não adiantava mais ficar, porque o corpo não retornaria à vida normal. Ela então sai, e vocês sabem que ela tinha uma profunda ligação com a Umbanda, com o Candomblé. Ela respeitava muito essas entidades que trabalham nessa área, e ela, quando saiu do corpo, foi recebida por espíritos ligados à Umbanda, ao Candomblé, que a convidaram a entrar num barco. E ela então é levada por um grande rio até a outra margem. Durante o caminho, ela foi brindada com músicas ligadas a essa crença que ela tinha. Músicas lindas, que falavam a ela de continuação da vida, de espiritualidade. A mensagem é muito bonita. Para sua surpresa, porque ela não tinha noção exata do que estava se passando, ela achava que era um sonho que ela estava tendo, vai o barco atracar. Para sua surpresa, ela vê no cais para recebê-la seu pai e sua mãe. E a emoção foi tremenda, porque ela teve a primeira noção de que ela tinha deixado o corpo físico. E a satisfação e o carinho, os abraços, a realização daquele encontro. Ela que sentia tanta saudade dos pais. Ela só tinha 40 anos, mas ali retorna a verdadeira vida com todo o respeito do mundo espiritual por aquilo em que ela acreditava, que eram as entidades ligadas à Umbanda, ao Candomblé, a todas as raízes africanas que ela homenageava. Ela tinha tanta seriedade nisso que às vezes ela ia gravar, por exemplo, num disco, um chamado ponto, como eles chamam, a música, ou de Ansan, ela era filha de Ansan, ou Oxóssi, e ela então pedia no centro espírita autorização para gravar aquele ponto, porque ela sabia que era uma música sagrada, usada no trabalho do bem, e ela ia colocar num disco que um montão de gente ia comprar. Então ela tinha esse cuidado, e a espiritualidade teve o mesmo cuidado com ela, ao retirá-la do corpo físico, depois de tanto tempo em coma no hospital. Ela e o seu então marido, Paulo César Pinheiro, que está encarnado até hoje, sonhavam em ter um filho. E ela tinha enorme dificuldade de engravidar. Hoje em dia ela tiraria de letra, porque mulheres de 50 anos estão engravidando. Nem todas elas contam a história verdadeira, mas estão engravidando. O sonho dela era ser mãe, mas ela tinha dificuldade. E na mensagem ela diz: companheiro, não se preocupe, o nosso sonho foi só adiado. Um dia nós teremos o filho que nós sonhávamos ter nessa vida. Agora não foi possível. Demonstrando já a tranquilidade de quem estava na verdadeira existência e consciente de que determinados sonhos ela realmente não teria realizado. A mensagem é maravilhosa, é seríssima. E, claro, foi psicografada por Chico Xavier, porque a irmã dela foi procurar o Chico. E então surge a mensagem. Inclusive, quando a mensagem começa, ela diz: tinha que ser você, minha irmã. Eu sabia que você vinha me procurar.
E a irmã foi mesmo, mas foi a pessoa certa, Chico Xavier. E a mensagem é muito linda, porque mostra principalmente o quanto os invisíveis nos respeitam, o quanto eles sabem o que vai no nosso coração, o quanto eles jamais violentariam a nossa vontade, mesmo naquele momento tão difícil em que ela, com toda a expectativa do Brasil, porque ela era muito respeitada, todo mundo vibrava por ela, querendo que ela não morresse, porque ela ainda era jovem, mas o seu destino estava traçado, e ela coloca isso na mensagem. Madre Teresa de Calcutá, quando muito jovem, ela e mais 3 amigas andavam pelas ruas de Calcutá, quando foram cercadas num beco por um grupo de hienas misturadas com cachorros, que estavam enlouquecidos. Eles encurralaram ela e as 3 outras irmãs, foram jogando as 4 para a parede, e não havia saída. Elas foram atacadas por esses lobos, verdadeiros lobos. A única que sobreviveu foi Madre Teresa. E, obviamente, ela saiu dali completamente transformada, sabedora de que, se ela tinha ficado e as amigas tinham partido, é porque ela tinha uma tarefa a desempenhar. Mas imagine o trauma de ver as 3 amigas serem brutalmente dilaceradas por aqueles animais. E ela ficou muito ferida, mas sobreviveu. E ela contava, anos depois, que nunca precisou tanto pensar em Jesus. Desejar que ou ela morresse junto com as amigas, tamanha a dor que as dentadas faziam na ter, ou, se ela sobrevivesse, dedicar todo o bem possível ao mundo, à vida, já que as outras 3 não sobreviveram e tinham o mesmo sonho que ela, fazer todo o bem que fosse possível. Eu já contei nesses dias que estou aqui que Irmã Dulce foi programada, podemos dizer assim, para se casar com o filho do melhor amigo do seu pai. Mas, embora ele fosse um homem de muito tempo atrás, ele respeitava a vontade da filha, numa época em que o pai que decidia com quem a filha ia se casar. E ele e o amigo haviam planejado que casariam seus filhos. Mas quando ele chama Dulce e conta a ela a intenção que tinha, ela imediatamente diz: "Ah, meu pai, o meu sonho é outro. Eu quero dedicar a minha vida ao bem. Eu quero vestir o hábito para estar com Jesus em todos os instantes da minha vida." E ele ainda insistiu, mas percebeu que a decisão dela estava tomada. E, respeitando a filha, numa época em que os pais não respeitavam a vontade dos filhos, ele escreve uma carta ao amigo e diz: "Meu caro, quanto a Dulce, não posso fazer nada. Ela não vai mudar de ideia. Eu conheço minha filha muito bem. Eu sei que seu filho encontrará uma jovem que o fará muito feliz, mas não será minha Dulce, porque ela vai dedicar a vida ao Cristo." E foi exatamente isso que Irmã Dulce, com toda a sua fragilidade, fez. E os repórteres, quando ela começou a ficar famosa, perguntavam: "Como é que a senhora aguenta? De onde é que a senhora tira essa força?" E ela dizia: "Ô meu filho, de Jesus, de quem mais?" Ela era baixinha, não era bonita, tinha meio pulmão, tinha tudo para ficar em cima de uma cama se lamentando, mas jamais fez isso.
foi de uma tal força que os nossos irmãos católicos tornaram-na santa. E me lembro de Emmanuel que diz que nós sempre somos assim. Tornamos santos aqueles que simplesmente fazem o seu dever. Eu confesso a vocês que, de minha parte, estou totalmente longe da santidade. Mas irmã Dulce, sem dúvida, há de ter tido grandes rasgos de beleza e de generosidade, porque ela nunca deixou se levar por qualquer obstáculo, sempre trabalhando no bem. Há muito tempo atrás, o Chico estava com o salão superlotado, quando ele começa a escutar do lado de fora do centro uma mulher tão perturbada, gritando: Chico Xavier, eu te amo. Chico, eu vim para casar com você. Imagine os espíritas que estavam na plateia, arrasados. Meu Deus, quem é essa perturbada? E ela gritava mais alto, porque ela não tinha conseguido lugar na plateia. As janelas abertas. E ela gritava: Chico, nós vamos ter filhos lindos. Chico, me receba, deixa eu te abraçar, deixa eu falar do meu sonho de formar uma família com você. E as pessoas todas se cutucando, Chico lá na frente, calmo, daquele jeito que ele sempre foi. Claro, pelos espíritas que estavam ali, as janelas já iam começar a ser fechadas e as portas também. Quando o Chico então diz: deixe entrar a nossa irmã. Foi o Deus nos acuda. Todo mundo tendo que abrir espaço para ela passar, mas morrendo de medo. Quando ela chegou na frente do Chico, ela disse: Chico, só você me entende. Só você sabe do amor que eu tenho por você. Chico, vamos combinar agora. O nosso casamento vai fazer história. Nós vamos ser muito felizes. Silêncio absoluto. Você ouviu uma mosca voando. Porque todo mundo na expectativa. O que o Chico vai dizer para ela? Chico segurou-lhe a mão, beijou a mão dela e disse: ô, minha irmã, quem me dera ter a liberdade de escolha e poder me unir a você. Mas isso não vai ser possível. E ela começa a chorar. E ele disse: não chore não. Você há de ser muito feliz com outra pessoa, mas eu terei que renunciar à felicidade com você. Porque não foi dessa vez que eu vim para formar uma família, para ter filhos. Isso não está no meu caminho, mas está no seu. Eu sei que você vai encontrar alguém muito querido, muito especial. E ela chorava, porque na verdade havia um processo obsessivo nela. E claro que a sombra ali estava, para ver qual seria a reação de Chico Xavier ante aquela mulher tão cheia de angústias. E foi a melhor possível, porque é na hora das nossas dificuldades que nós aprendemos a lidar com as nossas lutas e a superar aquilo que não é o nosso destino, embora desejássemos muitas vezes. Mas ali não era o momento, mas era o momento de aceitar a irmã naquele ambiente, de falar-lhe da felicidade que um dia viria para ela, mas não ao lado de Chico Xavier. E ele teve toda a tranquilidade para resolver essa questão. Se ele tivesse tido um outro tipo de atitude, com certeza o escândalo seria grande.
E as consequências também. Porque é claro que a sombra sempre procurou criar obstáculos, criar para o Chico uma imagem de complicação. E era ali mais uma tentativa da espiritualidade sofredora de fazer com que o Chico acabasse resvalando numa situação delicada, difícil, que ele conseguiu superar. Na nossa dificuldade, muitas vezes nós temos grande problema dentro e fora da casa espírita, porque é no convívio com o nosso semelhante, com aqueles que trabalham ao nosso lado, com aqueles que são nossos dirigentes, tutores, amigos que nos convidam às tarefas do bem, que nós demonstramos quem somos. Eu estava sugerindo aos queridos amigos cursos que as casas espíritas devem fazer de oradores, porque Emmanuel dizia através de Chico, a grande caridade do terceiro milênio será a divulgação da doutrina espírita. Há tempos atrás, uma pessoa me disse, Maíse, eu acho que as palestras não precisavam mais acontecer. Eu acho que teatro, música vai substituir a palavra. E eu, muito afinizada com essa pessoa, falei para ela, minha filha, só depois que eu morrer. Porque enquanto eu estiver aqui, usando a palavra, e faço isso desde muito garota, não tem teatro, não tem música, não tem nada. Tem o abrir a boca e dizer, meu amigo, eu sei que está tão difícil. Para mim também está, mas eu estou aqui com você. Há tempos atrás eu estava sentada do lado do Divaldo Franco. E um pessoal se apresentando, cantando. Mas passou 15, 20, 30 minutos e o pessoal cantando, cantando, cantando. Aquilo foi me dando uma coisa. E eu falei assim, Divaldo, eu sou tão perturbada, porque eu estou aqui vendo esse pessoal cantar e está me dando uma angústia. E o Divaldo disse, para minha alegria, eu também, mas... Eu falei, você também? Já falei baixinho. Claro, a mediunidade do orador sai através da palavra. É como se plateia e quem fala fossem um trabalho mediúnico. E como sai pela palavra, quanto mais a gente ouve cantar, mais perturbado a gente fica. Porque a gente quer subir no palco e quer falar. Numa outra vez, encontrei com ele e ele estava usando uma gravata roxa. E Nilson, seu querido amigo, ainda estava encarnado e sentamos os três juntos. E eu pensei comigo, se eu tivesse, assim, precisando de um elogio, eu ia gostar de receber. Eu virei e falei, Divaldo, essa gravata roxa está linda. E ele imediatamente vira para o Nilson e diz, tá vendo? Maíse é mulher, ela sabe. Imagine, Maíse, que Nilson disse que essa gravata roxa estava horrível, porque era roxa. Mas eu vim de gravata roxa. Falei, está ótimo. Aí ele foi para o palco, o seminário. Aquele dia o seminário era dele. E aí o Nilson diz para mim, Maíse, você conhece Porto Seguro? Eu falei, não conheço, nunca vim. Vamos sair devagarzinho. Gente, devia ter umas 800 pessoas na plateia. Por quê? Eu não quero assistir o Divaldo. Você quer?
Eu falei, olha, eu já assisti muito seminário dele, então ótimo, vamos levantar, vamos nos esgueirando pela parede, não vamos olhar para as pessoas da plateia, as pessoas vão dizer, lá vai o Nilson e a Maíse Braga, e a gente vai continuar andando até a porta, porque tem um carro lá fora esperando a gente para mostrar Porto Seguro, porque só nós dois não conhecemos Porto Seguro. Gente, nós fizemos exatamente isso. Levantamos. Um deu o braço para o outro, nós começamos a nos esgueirar na parede. Divaldo já estava no microfone. Ele vira e diz, vá, Maíse. Eu paralisei. Leve Nilson com você. A plateia olhou para nós como se nós fôssemos Judas Iscariotes duplo. Leve Nilson com você, mas quando você chegar lá onde está a Cruz de Cabral, segure Nilson, porque Nilson é tão velho que ele veio com as caravelas. E quando ele quiser se jogar no mar, depois você vai ter que me explicar o que aconteceu com ele. Gente, nós começamos a correr no meio daquela multidão. Entramos no carro. Quando nós entramos no carro, ele pega o celular e diz assim, liga para Salvador e diz, fulana, não me lembro mais o nome da moça, você não sabe onde eu estou. Escapei do seminário do Divaldo. Estou com Maíse. Vamos no rumo do infinito. Ele falava isso com tal graça que você achava que estava indo para o infinito mesmo. E a plateia morreu de raiva, porque nós não íamos passar o dia inteiro no seminário. Nós íamos conhecer Porto Seguro. Na vida de quem tem tarefa, o momento em que temos que ser alegres, temos que estar satisfeitos. Na época dos meus avós espíritas, meu Deus, era uma tristeza. Você chegava no centro espírita, todo mundo com aquela cara de morte. Morte mal resolvida, porque a morte bem resolvida você vai tranquila. A pessoa, os bancos horríveis, porque corria a história que na doutrina espírita ninguém podia ter conforto, porque o importante era você sofrer até sentado. Tinha coisas tremendas na década de 30 na doutrina espírita, mas graças a Deus tudo se modernizou. Percebemos que fraternidade é o que importa dentro da casa espírita e principalmente fora. Aqui é treino para o que vamos encarar lá fora. Seu Eurípides Bassanufo, essa alma maravilhosa de Sacramento, fazia parto de madrugada. Todo mundo sabia, bastava tocar, bater na janela e ele já sabia que tinha alguém nascendo, ele ia atender. Um dia ele voltava de um parto que havia realizado e havia lá embaixo, perto da casa dele, uma árvore muito grande. E quando ele está caminhando na direção de casa, Dr. Bezerra de Menezes aparece e diz assim, meu filho, ali embaixo daquela árvore enorme tem 2 pistoleiros para te matar. Imagine você chegando aqui, se atravessa 24 de maio, você vem para cá, todo confiante, e alguém diz, tem 2 pistoleiros te esperando. Você deixa de ser espírita na hora. Mas seu Eurípides apenas olhou para Dr. Bezerra já desencarnado. Dr. Bezerra disse, siga na direção deles, eu vou lhe inspirar na hora. Imagine se eu dava um passo.
eu ia logo dizendo, o senhor já morreu, eu não. O senhor está fora do corpo, eu não. Vá, meu filho. Seu Eurípides, confiante, foi. E pensando, meu Deus, eu estou chegando perto, doutor Bezerra sumiu da minha vista, como é que ele vai me inspirar? Nisso, quando ele passa embaixo da árvore, os 2 pistoleiros com a arma na mão, ele simplesmente é intuído a tirar o chapéu e dizer, boa noite, senhores. Os 2 começaram a tremer. Boa noite, seu Eurípides, e saíram correndo. Como é que seu Eurípides sabia que eles estavam escondidos naquela árvore? E a única coisa que doutor Bezerra o inspirou foi para que ele tirasse o chapéu e dissesse, boa noite, senhores. E ele viveu até atender às pessoas que tinham a gripe espanhola. E ele morre aos 38 anos de gripe espanhola. Estava dando aula para os seus alunos. De repente, ele pede a um dos meninos para buscar ajuda. E quando levaram, ele já estava desmaiado. Colocam-no na cama, sua mãe aflita. Ele cuidava de tantos doentes que havia também adoecido. Doutor Bezerra de Menezes aparece e diz a ela, tranquilo, vá se despedir do nosso querido irmão. Ele está vivendo os últimos minutos na Terra. Antigamente o povo não era mole, não. Imagine você, seu filho na cama, ardendo em febre, voltando da escola, amparado. Doutor Bezerra te aparece e diz, vá se despedir dele. Ele está partindo. E você vai e se despede. Isso é extraordinário. Não sei se é para vocês, porque não é fácil esse instante em que nos separamos das pessoas que amamos, sabendo que nos separamos temporariamente, que vamos reencontrá-las, que vamos abraçar, beijar, tudo isso. Mas o corpo de carne não existirá mais. Doutor Bezerra de Menezes estudava medicina e ele alugava um quarto. E ele não tinha um centavo para pagar o aluguel. E ele pensou, meu Deus, me ajude, Jesus, o que eu vou fazer se eu não tenho como pagar o aluguel desse lugar onde eu preciso ficar para poder estudar medicina? Alguém bate na porta. O senhor é Adolfo Bezerra de Menezes? Eu mesmo. O senhor, por acaso, colocou um anúncio dizendo que dava aulas particulares para quem tem dificuldade de aprender? E doutor Bezerra lembrou que ele tinha colocado uma filipeta no aviso da faculdade dizendo, dá-se aulas. E o rapaz disse, eu preciso muito de aulas de cálculo. E doutor Bezerra disse a ele, é a matéria que eu detesto. Eu não sei cálculo. Não, mas eu só vou vir para a aula na segunda-feira. Hoje é sexta. O senhor pode estudar no final de semana. O rapaz disse, eu quero lhe pagar adiantado por meses de aula que o senhor vai dar. Pegou um maço de notas, colocou na mão de doutor Bezerra e disse, segunda-feira eu volto para a nossa primeira aula. Doutor Bezerra contava que nunca estudou tanto cálculo na vida. Ele não dormiu, não comeu, não bebeu água para estudar aquele final de semana. E nem preciso dizer a vocês que o moço nunca mais apareceu. E doutor Bezerra nunca ficou sabendo. Se ficou sabendo, não contou para ninguém. Quem era aquele rapaz que precisava das aulas de cálculo? Quem era aquele rapaz
que materializou 6 meses de dinheiro para que ele pagasse o aluguel do quarto. Coisas inexplicáveis que nas dificuldades daquele que tem a tarefa do bem acontecem. Não duvidemos disso nunca, porque na nossa hora mais difícil, na hora ultris, como diziam os antigos, surge a solução para as nossas lutas. Mas para isso será preciso vencer dificuldades através do trabalho no bem. Quando José Xavier, irmão do Chico, morreu, ele teve um derrame fulminante, ficou 3 dias na cama. Chico chorou tanto, porque os dois eram tão ligados, tão amigos. Dos irmãos do Chico, era a grande afinidade que o Chico tinha. Chico pediu tanto a Emmanuel para que o irmão ficasse bom. Ele tinha esposa, tinha filhos pequenos. Mas Emmanuel disse, não podemos fazer nada. Ele foi profundamente atingido pelo derrame. AVC naquela época chamava derrame. E nós não podemos fazer nada. E na madrugada do 3º dia, José desencarnou. E aí começaram os problemas, porque a cunhada do Chico enlouqueceu, foi parar num sanatório, porque não aceitava a morte do marido. Os sobrinhos sobraram para o Chico. Não havia o que comer dentro de casa. E o Chico pensou, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou levar a família agora? As irmãs ainda eram solteiras, também dependiam dele. E o Chico pensando, meu Deus, me ajude, Jesus, me aponte o caminho. Na madrugada, alguém bateu a porta. Era um homem com um chapéu grande, um poncho sobre o corpo. No escuro, Chico abriu a porta devagarzinho. Pois não? O senhor é Francisco Cândido Xavier, irmão de José Xavier? E o Chico, meu irmão deve ter morrido devendo a esse homem e ele veio me matar. Para completar, eu vou morrer. E o Chico, muito a medo, respondeu, sou eu mesmo, o irmão de José Xavier. Pois eu vim lhe pagar, porque eu tenho uma dívida com seu irmão. Com meu irmão, ele tira uma faca, e aí o Chico, me leva, Jesus, que agora chegou a minha hora mesmo. Mostrando o cabo da faca. Aquele homem pega a bainha da faca, ricamente trabalhada, e diz, seu irmão fez isso para que eu guardasse a minha faca, e eu não tive tempo de pagar a ele. Então eu soube que ele morreu e vim pagar ao senhor. E vou lhe pagar em dobro, porque vejo o trabalho maravilhoso que o seu irmão fez para que eu guardasse a minha faca. E o Chico pega aquele dinheiro que durou um tempão, agradecendo que na hora da dificuldade, ali estava aquele homem honesto a pagar a ele dívida que ninguém sabia que possuía. Foi lá, pagou ao Chico, e o Chico pôde organizar as dificuldades que estava atravessando. Quando o Chico fez 80 anos, um repórter o entrevistou e perguntou, Chico, existe algum momento inesquecível na sua vida? Imagine perguntar isso para um homem que tinha começado a trabalhar menino na direção do bem. Mas ele estava fazendo 80 anos. E aí o repórter perguntou. E o Chico, emocionado, disse, teve um momento inesquecível na minha vida.
Eu estava com meus sobrinhos em casa, com minhas irmãs, não tinha dinheiro de jeito nenhum. E eu precisava arranjar um emprego melhor, que me pagasse melhor, para poder sustentar esta família. E me disseram, olha, Chico, tem lá na repartição tal um emprego ótimo que vai te pagar o dobro do que você precisa. Mas o ônibus desce a rua lá do outro lado da cidade toda segunda-feira, 8 horas da manhã. Se você perder, não tem jeito. O Chico se organizou completamente. 8 horas da manhã ele estava no ponto do ônibus, esperando o ônibus que ia levá-lo até a repartição, onde ele ia tentar um emprego melhor. O ônibus apontou na ponta da rua. Vem vindo. E o Chico, ai meu Deus, graças a Deus, estou aqui no ponto, vou subir no ônibus. Na hora que o ônibus vem encostando, ele escuta uma vozinha de criança. Tio Chico, não pega esse ônibus não, eu preciso muito falar com você. Quando ele olha do outro lado da rua, tinha um garotinho, pequeno, dos seus 6 anos. E então ele deixa passar o ônibus. O garotinho corre, atravessa, pega uma florzinha, daquelas que quando você sopra, ela some. Tio Chico, queria tanto te dar essa flor. Por isso eu gritei, para você não tomar aquele ônibus. E entregou a florzinha. E o vento veio e levou a flor. Mas o Chico abraçou o menino e pensou, não foi por acaso. Eu precisava desse abraço. Eu precisava dessa flor que se desfez. E o Chico chorava, e o repórter chorava. E o Chico disse, meu filho, de tudo que eu vivi, esse é o momento inesquecível da minha vida. O abraço daquele garotinho. Numa hora em que eu precisava tanto, em que eu estava com tantas dificuldades. Meus amigos, quando a dificuldade aparece, como nós reclamamos, como nós dizemos, mas eu assisti a palestra da Maíse Braga ontem, eu tomo passe toda semana, eu faço isso e aquilo, como é que me acontece uma coisa dessa? Mas é nessas horas que nós precisamos comprovar o que vai dentro do nosso coração. Há muitos anos atrás, os espíritos escreveram através do Chico. O outro sabe quem é aquele que Deus te envia para saber como estás. Se cada vez que alguém surgir em nossa vida, seja com uma florzinha humilde, seja com uma grande dificuldade, nós lembrarmos disso, que é Jesus querendo saber como é que nós estamos, seremos felizes. Porque não há dificuldade que resista a essa força interior que não morre dentro de nós. Essa força que nos fez pedir para voltar à Terra mais uma vez. Tantas vidas já tivemos e tantas ainda teremos. Mas esta atual vida é sem dúvida especial. Porque agora a noção do belo está na nossa alma. E nós vamos ter que comprovar o quanto de bem já existe para que nós possamos simplesmente espalhar. Eu conheci ao longo de 52 anos um monte de gente que ficava esperando uma mediunidade especial para psicografar nas paredes e nunca apareceu. Por quê? Começar chamando uma ficha, começar orientando a pessoa a subir ou descer uma escada
para encontrar uma cabine de passe, perguntar na mesa se precisa de água para o orador, para o dirigente. Isso é uma bobagem. Não é não. Somos vistos em todas as nossas atitudes. E com certeza alguém vai falar de nós no mundo espiritual. Dr. Bezerra costuma dizer que há pessoas na Terra espalhando tanta coisa boa que quando ficam resfriadas, até as almas sofredoras vão ao espaço para dizer: olha lá o seu pupilo, está resfriado. Vai lá dar uma olhada, porque a vida dele é uma vida útil, é uma vida amorosa, é uma vida de generosidade, mas em compensação o contrário também acontece. Se nós não nos importamos com o semelhante, a sombra se importa conosco. É a primeira a fofocar do lado de lá, a dizer: olha, vai lá olhar, está fazendo nada, está se achando um missionário, porque tem os que se acham missionários. Tem os que acham que, meu Deus do céu, como é que a doutrina espírita vive sem mim? Vive. E nos faz viver de forma extraordinária. Porque não foi por acaso, porque o acaso não existe, e nós chegamos à doutrina espírita, ao conhecimento dela, a tudo que ela nos ensina e que pode nos proporcionar. Agora, aqui nesse ambiente, em que 3 dias antes as forças do bem magnetizaram as paredes para nos receber, não tem problema nenhum. Lá fora está o desafio. Lá fora está o menino que nos chama e nós deixamos o ônibus passar. E por incrível que pareça, é isso que nos torna melhores. Há muitos anos atrás, Valério, através de Chico Xavier, contava a história de um garoto morador de rua, pequenininho, que estava na frente de uma padaria sonhando com um pedaço de bolo. O pedaço de bolo estava exposto na vitrine. E cada pessoa que entrava na padaria, o garotinho olhava, sem coragem de dizer uma palavra, mas morto de vontade daquele bolo. Entrava a pessoa, saía, passava, nada. Até que um morador de rua, adulto, olhou aquele menino, colocou a mão no bolso surrado, viu que havia algumas moedas, entrou na padaria, comprou um pedaço de bolo e entregou para o menino. Um morador de rua que daria tudo para ter comido aquele pedaço de bolo, mas entregou para o garotinho, porque ninguém que podia pagar aquele pedaço de bolo com folga enxergou o menino. Valério conta essa história inesquecível para nos dizer no final: não queiras ser amanhã o menino rogando sem falar um pedaço de bolo na padaria. E vocês sabem o que a gente precisa fazer para não ser. Precisamos fazer todo o bem que for possível. Por isso, desejando a vocês felicidade. E felicidade é uma mistura de tanta coisa maravilhosa, mas é também mistura da nossa renúncia, do nosso sacrifício, da bondade, que mesmo que nós não tenhamos, precisamos fazer nascer no nosso coração. E no final, tudo se resume a uma pergunta. Quem é você quando as dificuldades batem à porta? Você reclama, foge, se revolta ou se entrega com fé? Maíse Braga nos mostrou, com histórias vivas e emocionantes, que ninguém está sozinho em meio ao caos. Quando tudo parece desmoronar, é aí que o Cristo mais se aproxima. Mas ele não grita. Ele sussurra. Ele manda um menino com uma flor. Um estranho com uma dívida. Uma amiga com uma palavra certa na hora exata. Será que você está ouvindo? Jesus não prometeu a ausência de dor, mas garantiu presença constante nas nossas lutas.
E é por isso que você está aqui. Porque sua alma já sabe que não dá mais para ignorar os sinais. Então, se essa mensagem mexeu com algo dentro de você, não deixe passar. Compartilhe com alguém que esteja sofrendo agora. E acima de tudo, confie. Persevere. Sirva. Porque no final, como disse Maíse, talvez o mundo fique um pouco melhor, só porque você viveu nele. Se inscreva. Volte sempre. E siga com a gente nessa jornada de luz.